Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, para você que está assistindo esse vídeo. Eu sou o Rogério Gonçalves, esse é o canal Versículo do Dia e esse é o vídeo de número 10 dos nossos devocionais que tem como tema central oração. Eu faço meu devocional, depois eu gravo esse vídeo para compartilhar contigo, para de alguma forma te encorajar a fazer o teu devocional, encorajar a entender um pouco mais sobre oração e não só sobre oração, mas sobre os efeitos da oração na nossa vida. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque no final eu quero orar por ti e hoje nós vamos fazer juntos uma oração especial por uma pessoa que está passando por um problema de enfermidade, de doença. Então é muito importante que você fique até o final e que ore comigo para abençoarmos juntos a vida dessa pessoa. Vamos lá. No capítulo 1 do Evangelho de Lucas, nós vamos ler os versículos 13, 18, 19, 24 e 25. Por que nós vamos ler salteados esses versículos? Porque tem entre esses versículos é somente o contexto. Então nós podemos saltear o texto que não vai tirar o sentido do texto, pelo contrário, vai simplificar para que a gente possa entender e vai nos ajudar também a entender como nós podemos aplicar isso na nossa vida lá no final do vídeo. Então, mais um motivo para você ficar até o final. No final, nós vamos trazer uma aplicação pessoal para que eu e você possamos, no nosso dia a dia, aplicar esse texto. Antes da gente ler o texto aqui, eu quero contextualizar um pouquinho para a gente entender o que está acontecendo. Quem é Zacarias, tá? Zacarias, ele é um sacerdote. Os sacerdotes eram aqueles homens responsáveis por fazer o serviço do templo. Eles é que faziam aquele serviço mais importante no templo lá de Jerusalém. E Zacarias, ele fazia parte de uma equipe de sacerdotes. Vamos imaginar, trazendo para nós, vamos imaginar uma empresa como, por exemplo, aqui no Brasil tem plataformas de petróleo que ficam no mar aberto, né? Como é que funciona nessas plataformas? Uma equipe vai para a plataforma, fica operando a plataforma por um número determinado de dias, 15 dias, 20 dias, eu não sei. E no final desse período, essa equipe volta para casa, aí vai uma segunda equipe, trabalha durante o período que essa equipe... Então as equipes se revezam. E era mais ou menos assim que acontecia lá no Templo de Jerusalém. Haviam equipes de sacerdotes que se revezavam para fazer o serviço do templo. E o momento em que isso aqui aconteceu foi no momento em que Zacarias e a equipe dele estavam servindo no templo. Zacarias, ele é o personagem principal dessa passagem, junto com ele sua mulher Isabel, também uma personagem muito importante dessa passagem, e nós temos o anjo Gabriel, que é o cara que vem trazer a boa notícia para Zacarias. Então, basicamente, são três personagens que nós temos ali, e óbvio, né, o Espírito Santo orquestrando tudo isso, a gente não pode esquecer que ele está sempre presente, tá? Quando esse fato aconteceu? Aqui, gente, eu estou fazendo perguntas para o texto, tá? Em primeiro lugar, quem é o personagem, né, principal? Eu respondi essa pergunta dizendo aqui, ó, Zacarias, seguido de sua mulher Isabel e de Gabriel, o anjo. Primeira pergunta, né, quem, quando aconteceu? Já respondi também, que é quando Zacarias e a equipe dele estavam no templo. A pergunta que eu sempre faço para o texto, que é, existe uma ordem a ser cumprida? Sim, existe, nós vamos ver agora. E se existe um pecado a ser evitado? Então, quando você estiver fazendo o seu devocional, eu acho que as perguntas mais importantes para você fazer para o texto é, existe uma ordem? Existe um pecado a ser evitado? Porque se eu obedecer aos... Olha o que Jesus falou, né? Se vocês obedecerem os meus mandamentos, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, se existe uma ordem, existe um mandamento. A gente obedecer. E se a gente conseguir enxergar um pecado a ser evitado e a gente conseguir lutar para não cair nesse pecado, nós vamos também com isso nos santificar, né? E a palavra de Deus também diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Quando eu me santifico, quando eu me aparto do pecado, quando eu fujo do pecado, quando eu nego o pecado, eu me santifico, isso agrada a Deus. E a Bíblia diz, né? Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade é impossível se achegar a Deus. Mas vamos lá, vamos ao texto. Então Zacarias estava, né, fazendo o serviço dele, ele entrou lá no local para oferecer o incenso, e no verso 13, aí um anjo aparece para Zacarias, né, do lado do altar do incenso, e Zacarias fica com medo. E no verso 13 diz assim, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Sua mulher, Isabel, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Verso 18, Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você essa boa notícia. E no verso 24, depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou
e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Amém? Então vamos lá, vamos olhar um pouquinho para esse texto aqui e vamos entender algumas coisas. Primeiro, Zacarias, tomado de medo, apavorado, porque tinha um anjo junto com ele lá naquele local, que não era um local grande. Zacarias olha e vê um anjo. Ele fica apavorado. Em primeiro lugar, por quê? Porque ninguém deveria estar ali. E só tinha uma porta de entrada e saída. Não tinha como aquele cara ter entrado, por quê? Porque todo mundo veria aquele cara entrando ali. Então, ele é tomado de terror, é tomado de pavor. Como é que esse cara chegou aqui? E daqui a pouco o anjo fala com ele e diz: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Tá? Agora, vamos parar e vamos pensar aqui um pouquinho no verso 18. No verso 18, Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: quando a oração de Zacarias foi ouvida? A resposta é óbvia, quando ele fez a oração. Só que ele argumenta aqui com o anjo que ele é velho e que a sua esposa também é velha, ela tem idade avançada. Ou seja, provavelmente essa foi uma oração que Zacarias fez lá no passado, quando casou e de repente passou o primeiro ano e a mulher dele não engravidou, e aí ele lembrou lá de tantos outros homens na Bíblia cujas mulheres eram inférteis e elas por não dar à luz, eles precisaram orar por elas. Se eu não me engano, Isaac também orou por Rebeca para que ela engravidasse, e assim vai. Então Zacarias fez isso, ele orou, em algum momento ele orou pela sua mulher para que ela engravidasse, para que ela lhe desse filhos. Outra coisa importante aqui é o seguinte: Isabel, continuando o versículo, Isabel, sua mulher, dará a você um filho. Então, veja bem, Isabel, a mulher de Zacarias, ela vai engravidar de forma natural, tendo relação sexual com o seu marido. Da mesma forma que Sara engravidou com Abraão. Sara ainda perguntou assim: mas como se eu já passei da época de ter filhos e o meu marido é velho, meu senhor é velho? E aí, depois disso, a palavra diz, Abraão teve relações com Sara e ela engravidou. Então é importante a gente entender aqui que, embora o mesmo Gabriel que veio anunciar para Maria o nascimento de Jesus, veio antes disso anunciar para Zacarias o nascimento de João Batista, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. João Batista não. João Batista foi gerado de forma milagrosa, porém natural. O único que foi gerado de Deus foi Jesus. João Batista não foi gerado de Deus. João Batista foi gerado de Zacarias. Certo? Muito importante a gente fazer essa separação para que a gente não faça confusão. Então, esse filho era um filho de Zacarias. Ela dará um filho a você, não é o filho do Altíssimo. Não podemos confundir isso. Mas a pergunta que eu faço, e eu tomava café com a minha esposa mais cedo, e eu perguntei para ela assim: amor, tu lembra de alguma oração que a gente fez e quando foi respondida, a gente já tinha até esquecido? E ela disse: lembro. E aí nós lembramos de um grande amigo nosso, meu amigo de juventude, lá de adolescência e juventude, que é o Júlio. E o Júlio, nós éramos amigos lá na época das festas, das boates e tal, bebíamos junto, enfim. E, em certo momento, Jesus me salvou, me tirou dessa vida aí, e o Júlio continuou. E, como ele era muito amigo, nós oramos por todos os nossos amigos, eu e minha esposa. Inclusive, o Júlio, ele diz que é pai da minha filha mais velha, né? Mas por que ele diz isso? Porque ele foi o primeiro a ir visitar ela no hospital. Ele chegou antes de mim. Não foi no hospital. Ele chegou na casa da minha sogra antes de mim, depois que a minha filha saiu do hospital e foi para a casa da minha sogra, né? Junto com a minha esposa. Ele foi antes de mim lá, eu estava trabalhando e ele chegou antes de mim. E aí ele disse lá, fui ver minha filha, e aí pegou, né, a brincadeira. E inclusive, né, a minha filha de vez em quando se refere a ele como pai também na brincadeira. Então, se o Júlio estiver assistindo esse vídeo aí, beijo no coração. E o Júlio foi uma resposta tardia, entre aspas, de oração. Eu lembro que uma vez a gente se encontrou e ele continuava levando aquela vida, né? E a gente ficou muito triste por ele ainda continuar naquela vida. E nós fizemos uma oração quase desistindo, né? Senhor, tem misericórdia, salva nosso amigo, te revela a ele. E hoje o Júlio, para a honra e glória do Senhor, ele é um homem de Deus, é líder na igreja onde ele atua e é uma resposta, né, tardia de oração. E foi isso que aconteceu com Zacarias, né? Zacarias teve uma resposta aparentemente tardia. Tanto que, no verso 18, ele diz assim: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada.
Ou seja, Zacarias entendeu que ele teria que ter relações com a sua esposa para que ela engravidasse. E ele talvez já não acreditava mais nem na força dele mesmo. E Gabriel responde, olha só que resposta maravilhosa, eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Gabriel, ele foi enviado por Deus para responder a oração de Daniel, quando Daniel estava lá clamando. Né? Gabriel foi enviado para anunciar a Maria o nascimento de Jesus, e o mesmo Gabriel foi enviado para anunciar para Zacarias o nascimento de João Batista. Que maravilha, né? Como Deus se importa em responder a oração de quem confia nele. Grave isso, Deus se importa em responder a oração de quem confia nele. Maria disse, eu sou serva do Senhor, que faça-se comigo a vontade do Senhor. Se você confia no Senhor, de alguma forma ele vai responder a sua oração e ele vai lhe mostrar isso, porque no dia em que eu fui visitar o meu amigo Júlio lá, começamos a conversar e aí eu disse assim, vou tentar evangelizar ele de novo, né? E quando eu fui tentar evangelizar ele, ele me abraçou e me chamou de irmão e nós choramos juntos de alegria. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você essa boa notícia. Quando Daniel começou a orar, Gabriel foi enviado para responder a oração, para levar a resposta de Deus à oração de Daniel. E ele disse assim, sua oração foi ouvida no primeiro dia, mas o príncipe da Pérsia me atrasou para eu chegar aqui. Se você está fazendo uma oração hoje por algo que parece impossível, não desista, não desanime, confie, porque Deus ouviu a sua oração. Em algum momento a resposta vem. Para Zacarias demorou muitos anos. Para o Gabriel demorou alguns dias. Para mim e para minha esposa, que orávamos pelo Júlio, demorou alguns anos também. Não foram muitos, mas foram alguns. E tem orações que eu tenho visto resposta delas começarem a acontecer agora, nesses dias. Eu não posso falar aqui por enquanto, mas em algum momento eu vou testificar. Mas tem pessoas pelas quais eu e minha esposa estamos orando, temos orado há muitos anos. Nós temos visto Deus agir na vida dessas pessoas. Eu só não posso falar o nome agora, infelizmente. Olha só, no verso 24 diz assim, depois disso Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia, isto é obra do Senhor. Então, uma coisa muito, muito, muito importante. Quando Deus responder a sua oração, declare, isto é obra do Senhor. Você está orando por um emprego, você, a mulher, está orando para Deus lhe dar um marido, você é um homem e está orando para Deus lhe dar uma esposa. Quando a sua bênção chegar, declare, isso é obra do Senhor, foi o Senhor que fez isso. Enfim, isso é muito, muito importante. Mas para encerrar, vamos concluir aqui algumas perguntas, tá? Que a gente faz para o texto. Então, em primeiro lugar, infertilidade não é doença. Infertilidade é uma condição médica. Qual é a diferença de uma doença para uma condição médica? A diferença é que uma condição médica, por exemplo, gravidez não é doença, mas precisa de acompanhamento médico para que tudo ocorra em segurança. Uma perna quebrada não é doença, mas precisa de uma intervenção médica para que a recuperação aconteça de forma tranquila. Então, nem toda condição médica é doença, mas todas as doenças são uma condição médica. Se tem algum médico aqui assistindo e eu estou falando alguma bobagem, por favor, me corrija nos comentários, não me deixa passar uma inverdade. Mas, pelo que eu li, é exatamente isso. O estado de Isabel era uma condição médica. Ela não tinha como ter filhos e naquela época a medicina não tinha muito o que fazer. Se fosse hoje, a medicina poderia intervir. Mas, naquela época, somente Deus mesmo para fazer essa intervenção. Vamos pegar doença e condição médica e vamos colocar no mesmo grau de importância, tá? Não é a mesma coisa. Por favor, não me entendam mal. Há uma ordem a ser obedecida. Gente, Zacarias orou pela sua esposa. Esteja você passando por um momento de doença, por uma condição médica que pode estar ali incomodando, que pode estar sendo mais grave, ore, porque a Bíblia nos manda orar por aqueles que precisam de uma intervenção de Deus na sua saúde. E é isso que nós vamos fazer no final desse vídeo. Nós vamos orar por uma pessoa que está precisando de uma intervenção de Deus na sua saúde. E existe essa ordem, existe implícita no texto essa ordem. Orem, orem para que Deus cure as doenças, orem para que Deus intervenha nas condições médicas. E existe um pecado a ser evitado,
existe, e bem claro. Então, o pecado a ser evitado aqui é a descrença. O pecado a ser evitado aqui é a gente olhar para as circunstâncias e achar que as circunstâncias são irreversíveis. Quando nós olhamos para uma circunstância de uma doença ou de uma condição médica, como é a infertilidade humana, e nós entendemos que os médicos já fizeram tudo o que podia fazer e não tem mais remédio, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, tu és incapaz, tu não és poderoso, tu não tens como resolver isso aqui. Então, a descrença é um pecado. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus, quem se aproxima dele, precisa crer que ele existe, ou seja, é o contrário da descrença, eu preciso crer que Deus existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, se nós vamos orar, nós precisamos crer que estamos orando a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, a um Deus poderoso e a um Deus que recompensa aqueles que o buscam. Então, não podemos olhar para as circunstâncias como sendo a condição final. Isso é um pecado que nós devemos evitar. Porque quando nós colocamos a circunstância como situação final, como condição final, como irreversível, nós estamos dizendo que as circunstâncias têm poder e que Deus não tem poder. Estamos rebaixando a Deus e isso certamente é um pecado. Zacarias duvidou. Quando ele fez a pergunta para o anjo: como posso ter certeza disso? Eu não tenho certeza, eu quero ter certeza. Eu duvidei. Vocês vão ver no verso 20, o anjo diz assim: agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Então, a descrença é um pecado. Então, vamos fugir desse pecado e vamos crer que Deus, ele ouve, e não somente ouve, mas ele responde a nossa oração. Há uma pergunta que dificilmente eu consigo responder. E essa pergunta é: há algo novo sobre Deus? Há alguma coisa nova sobre Deus que eu não conhecia? E talvez eu conhecesse, mas eu não tinha consciência disso. E o que eu aprendi hoje no meu devocional, algo novo sobre Deus, é que Deus responde orações de forma tardia. Veja bem, de forma tardia no meu tempo, porque o próprio Gabriel está dizendo aqui, se cumprirão no tempo oportuno. Então, no meu tempo pode ser tardio. Então, se você está orando pela conversão de alguém, se você está orando por uma cura, se você está orando por algo que as circunstâncias estão mostrando que não tem resposta, não desista, porque no momento oportuno Deus vai responder a sua oração. Eu quero orar por ti, que está me assistindo, e eu quero te convidar a orar pela dona Anália e orar pela Gislene. A dona Anália, ela sofreu um AVC e ela precisou ser internada às pressas, sofreu uma intervenção cirúrgica e ela está se recuperando. E a dona Anália, ela ainda precisa se recuperar e precisa se recuperar rápido. Por quê? Porque ela precisa voltar para casa, porque a Gislene precisa assumir o seu posto de trabalho. A Gislene precisa trabalhar para sustentar a casa juntamente com a dona Anália, que já é aposentada. Então, nós precisamos clamar a Deus para que até domingo a dona Anália esteja em casa, plenamente recuperada, para que segunda-feira a Gislene possa voltar ao seu trabalho. E nós precisamos orar também para que a dona Anália tenha um encontro com Cristo, para que a vida dela, para que a alma dela seja salva. Porque não adianta nada sair de um hospital, sobreviver a um AVC, um dia a morte vai chegar. A minha morte vai chegar, a sua morte vai chegar. E nesse dia a gente vai precisar estar bem com Deus. Estar bem com Deus não é falta de pecado, não é ausência de pecado. Estar bem com Deus é estar reconciliado com Deus em Cristo Jesus. Então a dona Anália precisa ter um encontro com Cristo. Eu quero te convidar a orar por isso agora. Amém? Depois da oração, já sabe, né? Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, compartilhe esse canal. Nós temos um propósito de quando chegarmos em 50 inscritos, nós vamos fazer um devocional ao vivo, nós vamos abrir uma sala do Google Meet, nós vamos colocar algumas pessoas nessa sala e nós vamos fazer um devocional ao vivo. Vamos ver o melhor dia, talvez um sábado pela manhã, e vamos ter essa experiência de fazer um devocional ao vivo. Amém? Feche teus olhos. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia. É o 10º dia que nós estamos fazendo o nosso devocional. Obrigado, Senhor, por essa pessoa que está assistindo comigo aqui. Eu quero te pedir, Senhor, uma bênção especial sobre a saúde dessa pessoa, Senhor. Se há alguma enfermidade, Pai, que essa pessoa está vivendo, se há alguém na sua família que está vivendo uma enfermidade, eu quero te pedir que tu mostre o teu poder. E assim como tu restaurastes, ó Deus, o ventre de Isabel, mulher de Zacarias, ó Deus, eu te peço que tu restaures o organismo dessa pessoa que está sofrendo. Senhor, mostra o teu poder, Pai. Glorifica teu nome mostrando o teu poder. Abençoa também, Senhor, a dona Anália. Ela ainda está no hospital
E nós queremos te pedir, Deus. E agora eu peço junto com quem está me assistindo e que está orando comigo. Senhor, tira a dona Anália do hospital até esse domingo. Hoje é dia 8, amanhã é sábado, dia 9, domingo é dia 10. Até o dia 10 de dezembro de 2023, nós te pedimos, ó Deus, que tu tire a dona Anália do hospital, que tu leve ela para casa, para que a sua filha possa voltar ao seu posto de trabalho e não seja prejudicada. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, mas também te pedimos, Deus, que a dona Anália tenha um encontro pessoal verdadeiro e transformador com Cristo, que o Espírito Santo venha habitar nela, que ela receba, Senhor, como diz o Evangelho de João, o poder, o direito de ser chamada filha de Deus e que ela possa viver os últimos anos da sua vida glorificando o teu nome. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e que nós te agradecemos. Amém. Se você está assistindo esse vídeo depois do dia 10 de dezembro de 2023, só ore pela dona Anália se Deus realmente tocar seu coração, porque ele já respondeu a nossa oração. Pode ter certeza. Eu creio que Deus, no dia 10, já levou a dona Anália para casa e que ela está bem com a sua filha, com a sua neta e, mais importante ainda, glorificando a Deus porque ela teve um encontro com Jesus. Se inscreve no canal, compartilha o canal, curte o vídeo, coloca nos comentários qual foi a oração que Deus já respondeu ou coloca nos comentários aquele motivo de oração que você quer que nós oremos por você. Deus te abençoe. Amanhã é sábado e, se Deus quiser, teremos um novo vídeo.